Quem agarra mate come, é bicho papão, é valente como homem, o bicho papão. Fala, torcedor bicolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Paysandu Paixão Bicolor. E hoje nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos aí no Paysandu e vamos abordar aqui dois temas especificamente sobre a entrevista coletiva do Marquinhos Santos e sobre o jogo contra o São Bernardo, beleza? Mas antes de começar, já te peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Você é torcedor do Paysandu, então chega junto com a gente e apoia o canal, beleza? Então vamos lá. Bem, entendendo sobre a entrevista coletiva do Marquinhos Santos, a gente vê que ele está defendendo o trabalho dele. Isso é correto. Ele está defendendo o dele lá, o lado dele. Então, tá certo. Agora sim, dizer que o Paysandu está em uma evolução e que o Paysandu vai chegar a disputar o título da Série C, de duas uma. Ou ele está mentindo para o torcedor, ou ele sabe de coisas que nós não sabemos, tipo assim, vai chegar aí um pacote de contratações e vai arrumar esse time que vai dar aí um sprint e chegar na classificação e quem sabe realmente disputar o título. É uma das situações. Mas, com relação à evolução, se for com esse time aí, trazendo mais uma ou duas peças, a gente vê que isso é realmente quase que impossível, fica bem difícil pensar por esse lado. Sobre estar em evolução, a gente não pode pegar o primeiro tempo do jogo contra o São Bernardo e avaliar simplesmente aquele primeiro tempo, sendo que o jogo tem dois tempos. O primeiro tempo do Paysandu foi razoavelmente bom, já o segundo tempo foi o Paysandu de sempre que a gente está acostumado a ver jogar. Um desastre. Aí fala-se em evolução. Como que eu posso acreditar, vendo o jogo, que o time está em evolução? Que evolução é essa se o Paysandu estava em 10º colocado na tabela e agora é 18º colocado? Que evolução é essa que a gente não vê dentro de campo e muito menos se reflete na tabela? Se fosse uma evolução, o Paysandu estaria pelo menos ali no meio da tabela. E aí a evolução seria lenta e gradativa, mas estaria lá, no meio da tabela, 10º, 11º, 9º colocado, estaria ali buscando a posição no G8. Mas a evolução do Paysandu não é refletida nem dentro de campo, nem na tabela. O Paysandu despencou na tabela, de 10º para 18ª posição, então isso não é evolução nenhuma. Outra coisa, como é que pode haver evolução se o time tem o pior ataque da competição, junto com o Manaus, marcou 5 gols, se não estou enganado, é isso, e tem a pior defesa do campeonato? Que evolução é essa? Eu acho que o Marquinhos Santos deveria ter mais respeito com a inteligência do torcedor. É muito fácil chegar lá e dizer que está em evolução, mas o torcedor que não é bobo percebe que ele está mentindo, que ele está apenas defendendo o lado dele. A evolução não se vê, a tabela do campeonato mostra. O Paysandu é o pior time da competição. Não é lanterna, mas está na zona do rebaixamento. O preparo físico do Paysandu, no segundo tempo, cai. Não consegue manter o mesmo ritmo de jogo. É difícil para um time que quer chegar a um G8, a uma possível disputa do acesso à Série B, ter um time que cai de rendimento durante o jogo e cai muito. Além de tudo, não tem peça para repor, para que o ritmo de jogo permaneça forte lá em cima, jogando e combatendo e jogando de igual para igual com o adversário. Não tem peças. Infelizmente, a gestão e o planejamento foi totalmente errado. O Paysandu tem um técnico, um auxiliar técnico, um preparador físico, nutricionista, tem analista de desempenho, tem fisioterapeuta, executivo de futebol, e o Paysandu parece um time de pelada, que ainda é mais organizado, às vezes um time de pelada ainda é mais organizado que o próprio Paysandu, que é uma vergonha para um time como o Paysandu, um time centenário de títulos nacionais, e chegar a uma situação como essa. Jogadores que vão para o banco de reserva, para compor o banco de reserva sem condições de jogo. Por exemplo, tinha jogador desse jogo contra o São Bernardo que não tinha condições de jogo, mas estava no banco de reserva, que estava com o CK alto. O que é o CK? É o risco de lesão. É um exame que é feito e que acusa
a musculatura cansada, desgastada e que o atleta corre risco de lesão. Então, o Bruno Alves não entrou no jogo porque estava com o CK muito alto, que tinha risco de lesão. Então, é poupado. Mas vai para o banco para quê? E o Roger estava no banco, por que não jogou? O Gabriel Furtado estava no banco, por que não jogou? Então, assim, é complicado a gente entender a ideia de trabalho do Marquinhos Santos. Vamos falar agora sobre o jogo. O jogo contra o São Bernardo, o Paysandu até iniciou o jogo de uma forma mais cautelosa, ainda estudando o adversário, ali uns 10 minutos estava um pouco perdido ainda, mas depois encaixou, o Paysandu fez um bom jogo, conseguiu jogar, fazer jogadas trabalhadas, conseguiu tocar a bola no meio de campo, conseguiu encaixar a marcação. O lado direito do Paysandu funcionou muito bem enquanto o Edilson estava em campo, com o Vinícius Leite, funcionou bem. Parecia que o Paysandu ia se comportar daquela maneira o jogo todo, de uma forma mais organizada, foi o que a gente viu no primeiro tempo. E saiu ali o primeiro gol, ainda numa bola parada, assim como no jogo passado, contra o São José, foi numa bola parada, no escanteio, da mesma forma como foi agora. Mas vem o segundo tempo, e já com algumas mudanças, principalmente com a saída do Edilson por lesão, e ele já inverteu o Vinícius Leite. O Vinícius Leite estava jogando pelo lado direito, foi para a esquerda e acabou. O Vinícius Leite tem um chute no gol no segundo tempo e foi só. E aí tu não tem como repor esse jogador, tu não tem peças de reposição. O Bonilha estava pedindo substituição no jogo e tu não tinha jogador para colocar. O Paysandu está com um elenco reduzido, porque contratou muito e contratou mal e dispensou já um elenco inteiro, e agora está aí correndo atrás do tempo perdido para tentar organizar um time de novo, porque a nossa zaga é ruim, a gente não tem lateral. O nosso lateral direito foi o Eltinho no segundo tempo, cara, que é lateral esquerdo, para te ver só a situação que está. Esse jogo contra o Floresta é um jogo importantíssimo. Se não somar esses 3 pontos em casa, eu vou dizer hoje para vocês, prestem atenção, hoje é dia 14 de junho, o Paysandu não vai classificar. Não vai classificar e vamos brigar para não ser rebaixado. Paysandu hoje, segundo o site Chance de Gol, o Paysandu tem 3% de chance de classificação. É muito pouco para um time que quer chegar à classificação. Isso aí precisa de quê? De um sprint de vitórias seguidas, ou pelo menos vencer 2, empatar uma, vencer uma, empatar outra, pegar aí uma sequência de 4, 5 jogos sem perder, para que possa dar uma alavancada nas classificações. Mas o rendimento do Paysandu dentro de campo, o jogo do Paysandu é muito ruim. Eu não estou aqui para secar, não estou aqui sendo pessimista, estou sendo realista, cara. Quem agarra, mata e come, é bicho papão, é valente como homem, o bicho papão.